Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso IA em Negócios com Lousada, o podcast da inteligência artificial focada em negócios, focada em te trazer insights, conteúdo pesado para que você tome decisões e não fique para trás do universo da inteligência artificial. Aproveitando, você que está acompanhando todos os dias, coloque nos comentários para eu saber. A gente está cada dia crescendo mais, então quero saber quem que acompanha, o que você está gostando. Curte aqui que eu acho que é fundamental para que nosso conteúdo chegue a muito mais pessoas. Se inscreve no canal para não perder nada. No Spotify, o nosso podcast já é o 15º do Brasil em tecnologia. Vamos buscar o top 10. Então faz o seguinte, gostou do episódio? Compartilha com seus amigos e fala, ó, quer ficar atualizado em IA de verdade? Segue ali o Fábio Lousada, eu vou agradecer demais. Mas vamos lá porque o episódio hoje promete. Eu já vou começar falando da inteligência artificial, a diferença de ser um meio e a diferença de ser um fim. Quem tem inteligência artificial como fim? Por exemplo, a OpenAI é uma empresa de inteligência artificial. Logo, os investidores na Europa colocaram muito dinheiro em empresas que têm como fim inteligência artificial. Só que aí a competição é muito cruel. Quando você tem uma empresa, vamos imaginar, eu crio uma empresa que vai levar inteligência artificial como fim e não como meio. Então a gente vai ser uma empresa de IA. Nosso competidor é a OpenAI, é Google, é DeepSeek, só gigantes que investem bilhões e bilhões como a Alibaba. Então é muito difícil eu competir. E na Europa, empresas tentaram competir e não estão conseguindo ter resultado. Porém, empresas que utilizam como meio, que é, deixa eu melhorar o meu processo, a minha empresa, que é o que a gente faz aqui, utilizando a inteligência artificial, aí sim são as empresas vencedoras, que estão saindo na frente, estão captando todos os recursos e esse é o jogo. Falei para você, aqui vai ser insight para você, a gente vai aprofundar mais essa notícia. A gente vai falar do Canadá regulamentando mais a IA e nos Estados Unidos na contramão desregulamentando. E aí, no futuro, quem será que vai estar certo? Eu vou aprofundar isso também, que é muito importante, pode te impactar o seu negócio. Saber quais países estão ali mais travados e quais países estão soltando mais para se desenvolver a inteligência artificial. Até pensando em você mudar de país. Pô, vou para um país onde eu vou ter travas de IA ou onde eu vou poder criar IA, fomentar. Isso é muito importante. Eu vou falar também que a OpenAI, eu falei do lucro dela, da receita da OpenAI projetada para este ano, que eram 12 bilhões de dólares. E pasmem, a OpenAI não espera ter fluxo de caixa positivo até 2029. Por isso que eu falei, é muito difícil competir com uma empresa de fim. Olha o dinheiro que eles estão colocando nisso para não ter lucro. Bizarro, né? Bizarro, mas quando tiver lucro vai ser um lucro absurdo porque eles estão reinvestindo sempre. A Perplexity eu gosto bastante, cria um fundo de 50 milhões de dólares para investir em startups. Esse é o mercado, todo mundo olhando para empresas que colocam IA no seu negócio. Então, pessoal, você que tem uma empresa, você que está pensando em abrir uma empresa, você que faz parte de uma empresa, coloca IA no seu negócio, coloca inteligência artificial e aprimora os processos. Eu vou falar aqui hoje de um case nosso. Eu crio vários agentes de IA aqui para a escola, principalmente multiagentes, que são agentes que se relacionam. Eu vou falar de um agente que a gente está colocando nos nossos MBAs, que ele pega dados do LinkedIn e ele entrega um relatório completo para o nosso aluno, que a gente está implementando. Ou seja, uma solução que faz com que o nosso MBA vale mais, faz que seja pioneiro, porque eu não vi ninguém fazer isso no nosso mercado, mas por eu ter estudado, eu ter entendido como que eu consigo extrair o máximo de inteligência artificial e entregar um valor para o nosso aluno, eu ganho o jogo, eu saio na frente. E não só com o nosso aluno, eu também vou disponibilizar logo essa IA para fora, para as pessoas que querem melhorar o seu LinkedIn, recebendo feedback de melhorias, recebendo feedback de como que ele pode utilizar o LinkedIn e notas para ele ir se desenvolvendo. Então assim, é uma solução que são várias, mas eu vou aprofundar um pouco mais sobre isso com vocês também. A Upstart levanta 50 milhões de dólares em investimentos e é uma empresa focada em crédito. Outro mercado gigante que tem um gap enorme, não só no Brasil, mas nos Estados Unidos também. As pessoas não sabem dar crédito, os gerentes não sabem dar crédito. Por quê? Eles não sabem analisar uma situação, eles não sabem analisar um balanço e isso complica demais a decisão do banco em emprestar. E aí tem calote, e aí tem que subir taxa de juros para compensar que o bancário não sabe dar crédito, ou seja, são poucos. Tanto é que as IAs, eu citei faz pouco tempo nos episódios a Newcredit.
que o Itaú comprou e já vale mais de 600 milhões de reais de crédito. E aqui estou falando mais uma de crédito. Então, soluções focadas para crédito também é um mercado muito bom. Enquanto Elon Musk deixa a Grok soltinha, inclusive falando mal até do tio Elon, na China as IAs são censuradas. Sim, pasmem. Eu vou aprofundar um pouco mais sobre isso, o que está acontecendo, mas é algo que a gente já sabia, né? E por fim, o agente LinkedIn, que eu vou mostrar para vocês. Então, rapidamente, no final, eu vou mostrar por que eu criei esse agente, para te dar um insight de como você pode criar também. Aliás, um multi-agente, porque são várias funções. Mas vamos lá. Sem mais delongas, bora para o nosso episódio aqui. Vou compartilhar a tela com vocês. Primeira coisa, investidores europeus dizem que o relógio está correndo para que os adotantes já entreguem. E aí aquele negócio que eu falei para vocês. As empresas europeias que estão gastando muito em inteligência artificial generativa precisam começar a mostrar retornos em seus gastos maciços até o próximo ano. São aquelas empresas que são focadas em inteligência artificial e não como meio, mas sim como um fim. E aí o que aconteceu? Veio a DeepSeek lá na China e baixou todos os custos. Então empresas que investiam em IA caíram demais, despencaram, porque é muito difícil competir com o mercado americano e com o mercado chinês. E a tendência é que eles caiam cada vez mais e saiam esses investimentos. Então, de fato, está bastante perigoso o negócio lá. Olha lá, enquanto muitos investidores estão otimistas sobre o potencial da IA generativa para aumentar a produtividade e os lucros, alguns estão se tornando mais exotiosos, com a preferência emergente por ações de empresas que adotam tecnologia de IA. Como a gente falou, da S&P. A S&P se tornou a maior empresa da Europa, agora passando a Nordisk, e ela adotou a IA no meio do seu processo, e isso é extremamente importante. Na Europa, há menos ações expostas à IA para escolher do que no Wall Street, do que nos Estados Unidos, mas a tendência é clara. Empresas com foco 100% em IA, por exemplo, empresas fabricantes de equipamentos de chips, semicondutores, despencaram, caíram bastante. Empresas que fornecem equipamentos elétricos para data centers, a mesma coisa. Ou seja, quem está ligado nesse universo de IA diretamente está sofrendo porque tem competidores muito fortes. Porque lembra que quando fala em data centers, semicondutores, chips, são as próprias empresas grandes que têm negócios entre eles. E é difícil você entrar nesse mercado. E quando eles não têm negócio entre eles, eles vão lá e criam o negócio deles. E acaba se tornando muito diferente. Aqui a gente consegue ver a Nordisk, que é essa em verde aqui, que é a empresa do Ozempic, despencou. A gente vê aqui a Louis Vuitton também em média, aqui, que é azul. E quem disparou foi a S&P, que trouxe a IA para o seu negócio. Não como fim, mas como meio. Então, todos estavam muito investidos nos facilitadores de IA. E aí o DeepSeek ele acabou com quem foca 100% em IA ou para esse mercado em IA. Então, hoje o mercado olha para quem são beneficiários diretos da inteligência artificial. E quem é esse profissional? Quem que é essa empresa? A gente, eu me banco a uma empresa dessa. Eu sou um beneficiário de IA, eu sou um beneficiário de uma briga entre China e Estados Unidos, que barateia o meu custo. Eu consigo ter acesso a tecnologias melhores, mais barato. E eu entrego uma solução melhor para o meu aluno por conta disso. Então, se a gente souber utilizar tudo que estou investindo, a gente sai muito na frente. Então, esse é o primeiro recado. Lembra que eu falei aqui, o nosso podcast é sobre insight, conteúdo e ferramenta, para você sair na frente. Agora eu vou falar de regulamentação e desregulamentação. No Canadá, então, à medida que o Canadá se move em direção a uma regulamentação mais forte da IA com proposta de lei de inteligência artificial e dados, seu vizinho do sul, Estados Unidos, parece estar adotando a abordagem oposta. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está pressionando pela desregulamentação da IA. Em janeiro, Trump assinou uma ordem executiva com o objetivo de eliminar quaisquer barreiras regulatórias percebidas à inovação americana de IA. Então, eu quero trazer para vocês aqui cada um vai fazer um movimento, dependendo ali do tipo de governo. E aí, eu acho que quem não adotar a IA, quem não liberar mais a IA, vai ficar para trás, porque não tem como você competir com uma China sem você abrir mão de regulamentações. A Europa foi por um caminho muito de regulamentação e ficou muito para trás. Ficou muito para trás em relação ao mundo. O Canadá está olhando para esse caminho também. O Canadá é outro que está cada vez mais perdendo o mercado. As empresas canadenses estão ficando menos competitivas.
Então, se você quer estar num país onde as empresas são incentivadas, onde há um potencial de crescimento, a gente está falando de Estados Unidos. Aqui no Brasil, provavelmente daqui a pouco vem uma regulamentação, então a gente vai ficar de olho para ver se a gente consegue implementar, mas por enquanto tem bem menos barreiras do que na Europa. Na Europa tem muita regra que trava o crescimento. A gente vê que na Europa, de fato, lá o negócio é mais drástico. Lá o negócio, quando a gente olha para o longo prazo, o cenário não é tão bom para a Europa, por conta do market share que ela vai perdendo e caindo cada vez mais, por querer travar e ser contra muitos incrementos de tecnologia, por conta de privacidade, etc, etc. É claro que é uma discussão importante, né? É claro que a gente tem que ficar esperto com a questão ética, com a questão de valores, mas quando eu travo muito isso, eu acabo perdendo o mercado. E não dá para perder mercado competindo com China, Índia, que está vindo também muito forte, vai ser essa terceira grande potência em relação à inteligência artificial, provavelmente, e os Estados Unidos. Então, tem que ficar esperto, e você tem que saber aonde você vai estar. Então, acompanhando a regulamentação de IA, entendendo para saber aonde que você pode crescer mercado. Porque quem é o jogo da IA provavelmente vai ter os melhores empregos, o melhor custo de vida, melhor custo-benefício de vida, melhor qualidade de vida. Então tem que ficar atento. A gente viu isso acontecer em tecnologia. As empresas de tecnologia americanas, Apple, Microsoft, Google, dominaram o mercado, cresceram muito. Quando a gente pega essas empresas de tecnologia, sozinhas elas são maiores que o Brasil praticamente. Então, a gente vai ver um outro movimento das IAs crescendo e o Brasil se apequenando. Mas, para nós, há uma grande oportunidade. Até porque a gente não está aqui para brigar com Google, com Apple, a gente nem tem condições disso. Mas a gente tem condições de crescer muito e se eu tiver 1% do que a Apple fatura, já estou mais que milionário, já estou bilionário, tá bom? Então acho que isso é importante. Agora vamos para a terceira notícia. A OpenAI não espera ter fluxo de caixa positivo até 2029. Foi o que eu falei. Como vou competir com uma OpenAI? A OpenAI, eu falei para vocês, em 2025 a receita deve ficar em 12,7 bilhões de dólares. Até 2029 a receita deve ultrapassar 125 bilhões de dólares. Agora imagina, uma empresa faturar quase 13 bilhões de dólares e estar negativo e ter um fluxo de caixa negativo. Por quê? Porque está investindo, está reinvestindo em melhorar a tecnologia aí, criando mais barreiras de entrada. Como que eu vou competir com uma OpenAI? Como uma empresa europeia vai competir de fato com a OpenAI? Então, é um mercado onde a gente tem que olhar para os grandões que dominam este mercado e entender aonde eles não chegam. Aonde eles não vão chegar? Na verticalização que eu sempre falo aqui, no seu nicho. Olha para o seu nicho, olha para o seu subnicho e cria soluções. E eu vou mostrar um exemplo disso hoje do LinkedIn do que eu fiz, tá bom? Agora vamos lá. Perplexity criando fundo de risco de 50 milhões de dólares para startups de inteligência artificial. A Perplexity está criando um fundo de risco de 50 milhões de dólares focado em startups de IA em pré-seed e inicial dos Estados Unidos. E por que isso? Porque eles sabem que é um mercado que tem maior potencial de crescimento. Então, se eles acertarem uma compra, então faz várias compras e uma que ele acerta e ganha mercado, eles explodem. Eles podem achar uma empresa que vai ser uma top 10 do mundo lá na frente. Então, tá todo mundo olhando, tá todo o dinheiro praticamente private equity em empresas de IA. Esse é o momento. Você que quer abrir um negócio, pense em coisas relacionadas a IA como meio. O que pode facilitar a vida das pessoas se eu colocar inteligência artificial no meio? É isso que você tem que pensar, tá bom? Não eu vou abrir uma empresa de IA para competir com o Google. Aí é utopia, tá bom? Mas tem mercado para você que quer colocar soluções de inteligência artificial no meio de grandes negócios. Vamos falar agora da Upstart. A Upstart levantou 50 milhões de dólares em investimentos e consegue novos contratos bancários. A Upstart gerou mais de 3,3 bilhões de dólares em empréstimos nos últimos 5 anos. O financiamento da Progressive Investment Company Healthcare Ontario Pension Plan eleva o total arrecadado da Upstart para 160 milhões de dólares até o momento.
A estratégia da Upstart é fazer parceria com bancos oferecendo sua plataforma de IA com modelagem e automação de risco, com um aplicativo de empréstimo de etiqueta branca que os bancos podem usar para aprimorar seus próprios programas de empréstimo. Aqui tem uma grande oportunidade. Crédito é uma dor, tanto é que os bancos eles investem em soluções para melhorar o crédito. Olha só, se ele acerta o crédito, diminuindo a inadimplência, conseguindo mensurar melhor quem vai conseguir pagar ou não, ele tem um retorno muito maior, porque empréstimo dá lucro, dá muito lucro. Só que tem que tomar cuidado com a inadimplência. E é difícil você ter pessoas que vão chegar, por exemplo, numa empresa, vamos supor que um banco precisa de crédito. Já viu vários gerentes conversar com a gente e não sabe fazer pergunta, não sabe entender no meu negócio. Não sabe o que é fluxo de caixa, potencial de valuation. Não sabe. E aí, ele não sabe fazer um empréstimo, ele não sabe entregar um empréstimo, ele não sabe defender um crédito. Então tem muita oportunidade na mesa para quem entende crédito. E mais que isso, entendeu de crédito, criou um modelo em cima disso e vende para o banco, aí é mais sucesso ainda. Então é um mercado que você tem que ficar de olho, como você que quer trabalhar e ganhar dinheiro, você pode ir para o mercado de crédito, até ser um gerente, ou nem um gerente, mas um facilitador de crédito, defendendo a operação para os seus clientes em relação ao banco. Que aí tem uma baita oportunidade. Conheço pessoas que saíram do banco e fazem só isso. Eles vão lá, intermediam o fazendeiro, que precisa de crédito, com o banco. E eles defendem a operação, eles entendem, eles criam ali relatórios para defender a operação. Eles colocam ali tudo, o rating da operação, potencial de crescimento da operação, potencial de retorno, quais são os riscos. Eles criam um relatório mesmo. E aí eles defendem numa espécie de um comitê e aí o banco aprova e eles ganham uma porcentagem em cima disso que é muito mais que diretores ganham, por exemplo. Então tem muito mercado por aí. Agora eu quero falar com vocês da China. Dados vazados expõem uma máquina de censura de IA chinesa. Uma reclamação sobre a pobreza na China rural, uma reportagem sobre um membro corrupto do Partido Comunista, um pedido de ajuda sobre policiais corruptos sacudindo empresários. Esses são apenas alguns dos 133 mil exemplos alimentados em um modelo de linguagem grande e sofisticado que é projetado para sinalizar automaticamente qualquer conteúdo sensível pelo governo chinês. Então por isso que eu falo, nos Estados Unidos não tem isso. Vai lá no Grok e pergunta. Qualquer coisa. Como eu falei, vai falar mal até do Elon Musk, que criou ele. E por isso que eu gosto da economia americana, por conta dessa liberdade. Tem uma liberdade você falar, na China não tem. Na China tem a questão que eu falo de, nossa, tem as grandes tecnologias, tem o DeepSeek, tem isso, tem aquilo. É um mercado para olhar, eu quero visitar a China para trazer tecnologia. Mas é complicado essa questão de liberdade. É muito complicado. Eu prefiro estar no Brasil do que na China, mesmo sabendo que lá eu tenho acesso a mais tecnologia e mais negócios. Entenderam? Então tem que tomar muito cuidado quando o assunto é liberdade. E isso, eu não vou entrar em assunto político aqui em relação ao aumento do Brasil, mas só ficam atentos a isso. Sim, tem censura e eles não vão deixar responder coisas que ferem ali o Partido Comunista Chinês, tá? E aí tem várias matérias mostrando o quanto que se fazer uma pergunta que fere ali o Partido Comunista Chinês, o DeepSeek, por exemplo, é um que não vai responder, vai mudar de assunto. Tá bom? Então, vamos acompanhar este mercado, que é um mercado muito complicado, que é o mercado chinês. Mas, de qualquer forma, eles vêm muito forte e para competir com a China é extremamente difícil e os Estados Unidos sabe disso e por isso que o Trump ele está abrindo mão de várias regulamentações. Porque a China ela vai jogar sujo se precisar para chegar a seu primeiro lugar. Ela vai jogar. A gente sabe que os dados que eles fornecem muitas vezes não são confiáveis. A gente sabe como foi parte do crescimento deles. Mas, como eu falo, é um mercado gigante e vai bater de frente cada vez mais com os Estados Unidos, goste você ou não. Vamos lá agora, eu quero falar com vocês sobre o LinkedIn. Antes, quero mostrar aqui o Chatbot Arena. O Gemini segue na frente e eu estou testando e estou validando demais, gostando demais do Gemini. Então você que quer uma IA muito responsiva, uma IA que quebra a cabeça por você, a Gemini. Eu vou dar um exemplo disso. Eu estou construindo um modelo, uma das IAs, que eu tinha dúvida. Então,
criei alguns agentes. Um deles era para o LinkedIn. E o LinkedIn eu sei que tem uma série de barreiras. É difícil, eles não liberam API e muitas coisas. Então, quando eu conversei com o ChatGPT, eu falei, eu quero montar um modelo tal de LinkedIn. O ChatGPT já deu um corte em mim, falou, vai ser difícil, porque eles não liberam API, é só se você tiver uma parceria, etc, etc. E aí, pelo Gemini, ele falou, não, tem um jeito. Tem um jeito que é tranquilo, você não vai ferir nenhuma política de privacidade nem nada. Por quê? Porque minha ideia é fazer para o aluno, pegar os dados públicos do aluno, analisar isso e entregar um relatório para o aluno falando como que ele pode melhorar, ou seja, está tudo público. Então ele me mostrou um caminho. Qual que é o caminho? Eu simplesmente salvo ele com um PDF. Então pego todo o conteúdo dele, toda a base do LinkedIn, e aí eu imprimo a página. Coloco imprimir, salvo como um PDF, são 5, 6, 7, 10 páginas, dependendo, e tudo bagunçado. Era um negócio que era impossível você fazer isso há 1 mês, 2 meses atrás, praticamente. Não era fácil. Porque as IAs tinham dificuldade de pegar um conteúdo todo embaralhado, onde cada PDF era de um jeito. Hoje não. Ele consegue ler os relatórios e tirar as informações que ele precisa. Então eu fiz isso. Então hoje eu tenho um sistema onde eu tenho aqui dos meus alunos, eu pego o PDF do LinkedIn deles, eu jogo no sistema e esse sistema ele vai passar por uma análise, que é o que eu falo de multi-agentes. Então vou mostrar aqui para vocês como que funciona na prática isso. Vamos lá. Vou mostrar como funciona na prática. Aqui, ó. Então, ele tem a primeira parte dele é recepção, que é, preciso pegar esse documento no PDF e transformar em algo que dá para ler. Então o que eu faço aqui? Eu pego esse documento do PDF, que vai ser o seguinte. Deixa eu pegar aqui um LinkedIn. Então vamos lá. Eu pego aqui um PDF, isso aqui é o da Fran, a minha esposa, e nota, olha como ele vem bagunçado isso aqui, ó. Vem todo bagunçado. E aí não tinha como ler isso aqui antes, não tinha. Porque as informações principais estão aqui, ó, na primeira página, na segunda, que é a experiência. Aqui fala um pouco do número de seguidores que ela tem. Fala um pouco dos interesses. Fala um pouco aqui de onde ela estudou e por aí vai. Então nota que tem informações aqui bem bagunçados, muito bagunçados. Só que o que eu consigo tirar aqui? Eu consigo olhar certificações, eu consigo olhar se a pessoa utiliza ou não o LinkedIn. Eu consigo ter uma base bacana de extrair para conseguir entregar um resultado legal. Então isso aqui, só essa parte aqui, vai me ajudar a dar decisões de como ela pode melhorar o LinkedIn dela. Inclusive dar uma nota para o LinkedIn dela. E aí o que ele faz? Então ele pega aqui esse meu modelo, esse meu agente, é um multi-agente. Então o meu primeiro é simplesmente um receptor, ele vai pegar esse PDF e transformar em algo que dá para ler. Vai vir um segundo, que ele vai simplesmente deixar os dados de uma forma mais clara para eu jogar para a minha inteligência artificial. Então o que eu faço? Esse segundo tem todos esses dados aqui, é muita coisa, eu só quero esses dados, quero esse. Para mim não precisa do resto, eu preciso saber onde ela trabalha, eu preciso saber o histórico profissional dela, eu preciso saber a descrição dela, então são poucos. Eu vou lá e filtro essas informações. Então, a primeira parte, o receptor eu pego, transformo em texto. No segundo, é um processamento, é uma IA de processamento, onde eu pego as informações, processo e pego os principais dados. Então tem a terceira IA, que é o Cloud, onde passa o processo aqui. Então ele recebe, aí ele vai lá e coloca de uma forma que dá para a IA ler, a IA analisa, dá uma nota e gera um relatório para o nosso aluno. Tá bom? E aí eu quero mostrar para vocês isso aqui. E aqui alguns testes de execução, mas eu quero mostrar um negócio bem legal. Mostrar um negócio bem legal, que olha só como aparece. Deixa eu ver se está na minha frente. Então é o seguinte, vou até colocar aqui. Mas aparece tudo que eu preciso. Então, ó, nome, Franciele, cargo atual, empresa atual, pontuação. Essa pontuação leva vários fatores, que são o SEO do LinkedIn, se ela está bem posicionada ou não, a experiência, a formação, recomendações, network. Ele faz uma avaliação geral, coloca os pontos fortes, coloca recomendações, o que pode fazer para melhorar. Então nota que eu consigo um relatório completo do meu aluno por conta disso aqui. E aí eu entrego uma solução que não existia no mercado.
Além disso, eu pego essas informações e eu coloco dentro de um Excel, onde eu faço todo o mapeamento, que é um dashboard. E eu consigo ver a evolução do aluno. Então, o aluno entrou comigo, ele tinha uma pontuação de 50. Aí, a partir de um tempo, ele tem uma pontuação de 65. Eu consigo ver que ele está evoluindo, que ele está aplicando, que ele está melhorando o currículo dele, que ele está usando mais o LinkedIn. É uma ferramenta que não existia, que eu não vi ninguém criar. E a gente acabou de criar essa solução para o mercado. Então, pensa nas dores que você tem no seu mercado e pratica. E cria essa solução. Não foi tão difícil fazer. Eu acho que o meio, a tecnologia não é tão difícil assim. O mais difícil é pensar como que eu uso no fim. Mas, pensei, eu posso criar algo para melhorar o LinkedIn do meu aluno, para que aumente a chance dele ser contratado, para que aumente a chance dele ser visto. E aí eu consigo montar hoje pela inteligência artificial com o multiagente. Então, pessoal, dá para fazer muita coisa legal aqui. Inclusive, se vocês gostaram disso aqui, eu posso fazer uma aula. Coloque nos comentários que eu preciso saber. Se não interagir, eu não vou fazer, hein? Coloque nos comentários se vocês querem que eu faça uma aula de como criar um agente igual esse. Um agente para LinkedIn, para dar nota no LinkedIn. Que pode ser, igual a gente tem aqui, um agente de vendas. Então, dá nota para o meu vendedor e aí gera um relatório para ele automático também. Que é o que a gente faz aqui. Então, eu posso ensinar vocês a montar isso pensando em negócio. Nota que não é criar agente por criar, mas sim para dar soluções e facilitar para o meu cliente. E mais do que isso, acaba aumentando o quê? A empregabilidade do meu cliente. E a empregabilidade do meu cliente, que é o resultado dele, aumenta o meu resultado, aumenta o meu equity. Então, não vou pensar na IA somente como o fim, mas sim como um meio. E eu estou colocando vários agentes IAs cada vez mais dentro dos nossos MBAs. Vou disponibilizar cada vez mais para fora também, quem quiser ter um agente diferente. Então, estou pensando em soluções diferentes que eu não estou vendo no mercado, baseado no meu conhecimento e na minha forma de enxergar a vida, enxergar o trabalho, enxergar como que eu posso melhorar a vida das pessoas. Lembrando que eu estou no ramo de produto físico, de educação no Brasil, nos Estados Unidos. Estou no digital há um bom tempo, já trabalhei muito tempo no mercado financeiro, então consigo ter uma visão legal para te entregar algo novo, para pensar por conta própria e entregar soluções que você não vê em nenhum lugar. Esse é o jogo, tá bom? Então espero que você tenha gostado desse episódio. Lembre-se, não deixe de curtir aqui. Então curta esse vídeo que é muito importante, se inscreve no canal para não perder nada, ativa a notificação e tamo junto. Até o próximo episódio. Tchau, tchau!